Olá, pessoal! Hoje nós estamos aqui num podcast da NeuroAccess e eu estou recebendo o Dr. Vitor Hugo. O Dr. Vitor Hugo é especialista em epilepsia, mas eu vou deixar ele se apresentar. Vitor, apresenta pra gente a sua formação. Olá, tudo bem? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer pelo convite, principalmente para participar, né, dessa entrevista e falar um pouquinho sobre epilepsia, que é um tema tão relevante. Eu sou formado pela Faculdade de Saúde e Ecologia Humana, sou especialista em neurologia pelo Hospital de Lomberens, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Sou também, especialista em neurofisiologia clínica, em epilepsia e laudo eletroencefalograma pelo Hospital das Clínicas da UFMG, e também sou professor das Ciências Médicas de Minas Gerais. Então, o Dr. Vitor tem esse foco, né, ele em epilepsia, ele é neurologista da NeuroAccess e cuida dessa parte de epilepsia justamente por essa formação diferenciada que ele tem. E hoje nós estamos trazendo aqui as principais dúvidas dos pacientes sobre crise convulsiva, as dúvidas mais comuns que a gente recebe no consultório. Então eu vou começar com a primeira, doutor Vitor, que é muito comum a gente ver esse tipo de queixa no pronto-socorro, esse tipo de Uhum. dúvida no pronto-socorro. Toda crise convulsiva é caracterizada pelo paciente cair, se debater, perder a consciência? Então, essa é uma pergunta muito importante, porque, as pessoas elas conhecem ou já presenciaram, pelo menos em algum momento da vida, uma crise tônico-clônica, que é aquela crise em que, as pessoas se debatem, que é bem característica. Então, as pessoas têm uma ideia de que crise convulsiva é sempre, dessa forma, mas na verdade existem vários tipos de crises epilépticas, né, inclusive nem toda crise é convulsiva, né, porque esse termo convulsão, significa, que o paciente tem um abalo motor, né, um abalo muscular. Então, mas existem vários tipos de crises epilépticas diferentes, inclusive os pacientes podem apenas terem uma perda, da consciência, com uma parada de comportamento e não ter nenhum movimento, né, e isso ainda assim ser uma crise epiléptica. Então, eu acho que o principal ponto aqui é a gente ter ideia de que existem vários tipos de crises e a gente tem que sempre fazer o diagnóstico diferencial. E isso faz muita diferença na vida do paciente. Você está falando e eu estou lembrando de uma paciente que eu atendi online, né, como são os atendimentos da NeuroAccess, uma paciente de outro estado, e essa paciente, ela tinha alteração sensitiva repetidamente em episódios. Então ela começava com uma alteração sensitiva do membro superior, e depois ela fazia uma alteração transitória de consciência, que não era uma perda de consciência, não era cair e se debater. Ela ficava aérea e tinha aquela alteração sensitiva. E, você vai explicar melhor que eu, era de fato uma crise convulsiva, não convulsiva, né, agora você vai explicar melhor, um padrão de crise epiléptica, mas ela ficou anos, e muitas vezes sendo considerada como algo com um transtorno psiquiátrico, com um transtorno ansioso, a com essa dificuldade de diagnóstico do que ela tinha. Então eu acho que isso é um ponto muito importante de você explicar um pouco para os pacientes. As crises, elas podem ser tão sutis assim? Exatamente. Existem, inúmeros tipos de crises, como, né, eu havia falado, e isso é muito comum, o que a gente chamava antigamente, dentro da epilepsia, de aura epiléptica, né. Hoje a gente já sabe que aura já é uma crise, só que uma crise em que ainda há preservação da consciência, mas já é o início de uma crise e dependendo de onde é a zona epileptogênica, ou seja, onde começa a crise, por exemplo, se for, no córtex sensitivo, lá no cérebro, o paciente pode ter esses sintomas de alteração da sensibilidade, inclusive que pode até ter um padrão, típico, né, de começar na mão e ir ascendendo até chegar, por exemplo, no rosto, então, o que a gente chama de marcha jacksoniana, né. Então esse é um padrão muito característico, dentro,
de algumas crises que a gente chama de crises focais. E o paciente ele pode, ao longo começar na verdade, começar com essa alteração e ao longo do tempo perder a consciência de fato, mas sem cair ao chão, por exemplo, né. Então o paciente ele tem aquele comprometimento da consciência, mas ele não tem queda, né, ele não tem perda de tônus. Então isso é uma característica, é um tipo de crise específico. Você está falando, Vitor, e eu estou pensando aqui, né. A neurologia é uma especialidade muito complexa. O atendimento do paciente neurológico exige um conhecimento muito aprofundado. E é por isso que muitas vezes a gente vê os pacientes tão perdidos nessa jornada, porque ele precisa encontrar uma pessoa, um médico, que tem um grau de conhecimento diferenciado, que vai diagnosticar, a partir disso ele vai tratar, direcionar a vida do paciente e, de fato, mudar a vida do paciente. E a neurologia, a gente sabe que na própria formação médica, os médicos vivenciam pouco a neurologia, não é verdade? Sim. Desde a faculdade e nas residências não neurológicas. Então, eu acho que é por isso que é tão importante a gente trazer essas informações para o paciente, porque é uma luz na vida do paciente. Às vezes, o paciente está tendo os sintomas, e eu vejo muito isso na minha área, que é a esclerose múltipla, mas ele não tem nem noção de qual caminho ele deve seguir, de qual médico ele deve procurar. Pensando nisso, eu vou passar para a próxima pergunta, que também é comuníssima. Um paciente que teve uma perda de consciência, que caiu, que se debateu, eu posso e muitas vezes foi no pronto-socorro, alguém considerou que aquilo foi uma primeira crise convulsiva da vida. Eu posso considerar que ele tem epilepsia? Eu posso dizer que esse paciente tem o diagnóstico de epilepsia? Então essa é uma pergunta muito importante, é muito pertinente. Na verdade, eh, um dado, né, que a gente tem na literatura é que, cerca de 8 a 10% da população terá uma crise epiléptica de forma isolada ao longo da vida. Obviamente que isso não é igual à epilepsia. Existem várias causas, inclusive a gente tem epilepsias, eh, na verdade, perdão, a gente tem crises epilépticas provocadas, né, então distúrbios metabólicos, né, uma hipoglicemia, por exemplo, pode ser uma causa de uma crise epiléptica, né, e isso não é epilepsia, obviamente. Mas existe um conceito dentro da epilepsia que se a gente tiver uma crise epiléptica, apenas uma, né, e for uma crise não provocada que a gente fala, ou reflexa, e a gente tiver um risco maior do que 60% de recorrência de crise nos próximos 10 anos, isso sim é considerado uma epilepsia, com apenas uma crise, né. E quais seriam ali os fatores que entrariam dentro dessa classificação? Principalmente, seria uma alteração estrutural no exame de imagem. Claro que uma alteração compatível, né, não é qualquer tipo de alteração, por isso que é sempre importante a gente consultar, né, o profissional. Nem sempre uma alteração que vem no exame de imagem é uma alteração compatível com uma crise epiléptica, né, ou que é capaz de causar uma crise epiléptica, né. Então a gente tem várias alterações que podem ser inespecíficas, né. Mas uma alteração estrutural no exame de imagem que pode desencadear uma crise, alteração no eletroencefalograma, e nós estamos falando de alterações específicas, como paroxismos epileptiformes, né, que são alterações típicas, de pacientes com epilepsia. E uma terceira, eh, um terceiro fator, na verdade, seria crises durante o sono. Então, todos esses 3 fatores são fatores que, se estiverem associados a apenas uma crise, aumentam o risco de recorrência acima de 60% e, portanto, nós podemos considerar como epilepsia. Se nós não preenchermos esses critérios,
a gente precisa de ter uma segunda crise epiléptica para falar que o paciente tem epilepsia e, na verdade, o intervalo entre essas 2 crises tem que ser maior do que 24 horas. E a gente ainda tem uma terceira, eh, classificação ali dentro, né, o terceiro, parâmetro para a gente considerar que o paciente tem uma crise epiléptica, que seria a presença de uma síndrome epiléptica, né, que tem uma relação, muitas vezes, com uma idade específica ali de maior risco de ter essa síndrome, que tem características clínicas, sinais e sintomas sugestivos de uma determinada, doença e alterações eletroencefalográficas compatíveis com esse diagnóstico. É muito interessante, porque veja como uma avaliação como a avaliação de um evento que o paciente teve é complexa, vai impactar se ele já vai receber um diagnóstico de epilepsia ou não, e vai impactar inclusive em um tratamento. E uma coisa que eu observava é que acontece com frequência, por exemplo, em pronto-socorro ainda, Uhum. é que muitas vezes um paciente tem uma síncope que ele tem que é uma síncope é ele perder a consciência, né, desmaiar, falando numa linguagem que vocês vão compreender. Então pensem, um paciente que estava em casa, levantou para ir ao banheiro, geralmente idoso, e aí ele desmaiou. E transitoriamente ele fez algum abalo com o corpo, e muitas vezes quando a gente recebe o paciente, a gente já recebe o paciente assim: "Paciente com crise convulsiva". E a avaliação é muito mais complexa que isso. E o que eu falava com os pacientes no hospital, quando eu recebia esses casos, porque às vezes o próprio acompanhante já chega e diz assim: "Eu trouxe ele porque ele teve uma crise convulsiva". E eu falava: "Espera, o que que o senhor está chamando de crise convulsiva? O senhor pode me descrever o que que o seu pai, mãe, filho apresentou? Me conta detalhadamente". E nesse detalhe a gente vai diferenciar se é mais sugestivo de crise ou não, e a partir disso vai fazer todo esse raciocínio clínico que você trouxe para a gente. Então, uma uma coisa que é comum que a gente vê acontecer, às vezes é o paciente que de fato nem teve uma crise convulsiva típica, ser classificado como uma crise convulsiva e olha o impacto disso na vida dele. Que é o Exatamente. impacto de, às vezes, essa interpretação equivocada de todo mundo só falar: "Eu trouxe porque ele teve uma crise convulsiva", e a gente não desmembrar os sintomas, levar o paciente, às vezes, a receber uma medicação antiepiléptica, que ele talvez nem precisaria. Enquanto o contrário também é verdadeiro. Um paciente, como você disse, que teve uma crise de fato, e ele tem todas as características de crise e de provável recorrência por esses fatores de risco que você disse, ele vai se beneficiar de um tratamento que vai ser protetivo para ele, né, de um novo evento que às vezes vai colocar a vida dele em risco. Então, assim, de fato a neurologia é muito complexa, Exatamente. né. E um ponto muito importante que você comentou é justamente sobre esse diagnóstico diferencial. E isso acontece com muita frequência no consultório. O paciente chegar falando que teve uma convulsão e, as pessoas comprarem esse diagnóstico pronto. E na verdade, o que as pessoas muitas vezes não entendem é que o diagnóstico, ele é essencialmente clínico. E os dados clínicos, quanto mais detalhes nós tivermos, melhor é para a gente estabelecer o diagnóstico correto, o diagnóstico adequado. Então, é extremamente comum chegarem pacientes relatando que tiveram uma crise epiléptica e, na verdade, tiveram uma síncope, que inclusive, eh, pode, em alguns momentos, terem alguns abalos, né, algumas mioclonias que a gente fala associados, que são movimentos muito rápidos, né, de forma irregular, eh, e que
o que a gente chama de síncope convulsiva. Até 12% dos pacientes com síncope podem ter uma síncope convulsiva. E existem várias formas da gente diferenciar isso. Então, a gente sempre recomenda, quando um paciente tem esses eventos de forma repetida, é que as pessoas filmem. Porque quando eles filmam, a gente consegue ter uma ideia muito melhor, de fato, sobre como foi a clínica daquele evento. Porque se nós temos poucos dados disponíveis, poucas informações, muitas vezes é até difícil de fazer o diagnóstico diferencial. E Sim. a gente acaba ficando, né, muitas vezes em alguns eventos neurológicos transitórios, sem um diagnóstico específico, por falta de dados mesmo. E os pacientes, eles podem ter todos os exames normais, uma tomografia, uma ressonância magnética do crânio, ou até mesmo um eletroencefalograma normal, e ainda assim ter um diagnóstico, por exemplo, de epilepsia. Até porque uma das causas de epilepsia que a gente fala, teoricamente, é uma causa desconhecida, né, que a gente chama de idiopática. Então, muitas vezes a gente não consegue descobrir qual que é a causa disso. E os exames virem normais não exclui também o diagnóstico. Então esse fato, né, ou esse comentário que você fez, ele é essencial, né, fazer esse diagnóstico diferencial é muito importante. É muito importante, porque muda a vida do paciente. Então, para Exatamente. vocês que estão assistindo, eu acho que resumindo, né, uma mensagem de fácil compreensão é que nem todo desmaio, que a gente chama de síncope, mesmo que tenha alguns abalos, é necessariamente uma crise convulsiva. E essa definição, que como o doutor Vitor falou, é essencialmente clínica e que necessita, por isso, da experiência do médico, é fundamental para a definição diagnóstica e para o futuro do paciente. E Vitor, foi por isso que eu decidi criar a NeuroAxis. Os nossos atendimentos, eles são por neurologistas, essa é a primeira diferenciação, Uhum. e neurologistas que têm experiência diferenciada naquela determinada área. E de onde que veio isso? Depois eu vou gravar sobre isso especificamente, mas aproveitando o que você está falando aqui, da minha experiência em pronto-socorro, em consultas em consultório, em consultas online, de ver com frequência os pacientes terem sintomas interpretados de maneira errada. E ver o impacto disso na vida de um paciente, porque se você pega uma mulher jovem que tem um diagnóstico de uma crise convulsiva, mas que na verdade não foi crise convulsiva, e alguém interpretou como epilepsia e começou um anticonvulsivante, isso muitas vezes vai impactar, por exemplo, na gestação da paciente, Sim, né. Então, o impacto sobre a vida do paciente é muito grande. E, como você falou bem, a gente vê também outras situações que é, às vezes, o paciente fazendo um absurdo de exames, que são desnecessários, porque, na verdade, a definição se é ou não uma crise convulsiva virá predominantemente de uma consulta bem feita, de uma sim. conversa com o paciente, de uma anamnese cuidadosa, em que o médico vai falar: olha, de fato, esses sintomas são sugestivos e por isso nós vamos estender a propedêutica. Ou o contrário, não, esse sintoma foi sugestivo de uma síncope convulsiva e nesse momento a gente não precisa de exames adicionais. Então a gente vê muito isso atualmente na medicina. Tanto os pacientes fazendo exames totalmente desnecessários e percorrendo uma jornada muito difícil por isso, além disso, muitas vezes o paciente usando medicações desnecessárias e o início de tudo, que seria uma consulta cuidadosa com o especialista, muda esse caminho do paciente. Considerando que o paciente teve o diagnóstico de epilepsia, então ele passou pelo neurologista, especialista, fez uma consulta cuidadosa, fez os exames complementares, como você falou bem, o eletroencefalograma, avaliou com ressonância se tem ou não lesão estrutural do encéfalo e definiu que é epilepsia. Epilepsia tem tratamento? Epilepsia tem cura? Como é isso? Então, eh, esse é um ponto chave, assim, na epilepsia.
A gente não costuma falar que epilepsia tem cura, a gente não usa esse termo, mas existem alguns casos em que a gente pode ter uma epilepsia resolvida. O que que significa isso? Epilepsia resolvida é quando o paciente está há 10 anos sem crises epilépticas e dentro desses 10 anos, os últimos 5 ele está sem medicação anticrise. Então, esse seria o conceito de epilepsia resolvida. Só que a gente não tem garantia de que esse paciente, após esse período em que ele é considerado como epilepsia resolvida, que ele não possa ter uma nova crise, né, ou uma outra crise em outro contexto. Então, a gente não utiliza esse termo dentro da epilepsia de cura, mas a gente pode ter epilepsia resolvida. O que a gente sabe é que o maior risco de recorrência de crises está ali dentro dos primeiros 2 anos. Então, em algumas situações, a gente pode tentar reduzir de forma gradual as medicações, mas em contextos muito específicos, né, se os exames são normais, se o paciente não teve ali nenhuma outra crise nesses últimos 2 anos, se o eletroencefalograma não apresenta alterações, então em alguns contextos a gente pode tentar essa redução. Obviamente que isso é uma conduta muito mais frequente, corriqueira em crianças do que em pacientes adultos, né, e obviamente que a gente sempre vai avaliar ali o risco-benefício disso. Eh, e claro que uma decisão compartilhada com o paciente, mas e depende também dos exames, se ele tem alguma alteração, se ele tem alguma doença específica em que é muito comum o paciente ter epilepsia como manifestação. Então depende de uma série de fatores. Então, só para esclarecer para os pacientes, mas existem medicações que os pacientes utilizam que podem, porque isso para a gente é muito óbvio, mas às vezes para o paciente, para o familiar que está nos assistindo Uhum. e está iniciando esse processo de investigação, isso não está claro. Existem medicações que podem controlar a epilepsia e o paciente não ter crises e conseguir retomar a vida dele, ter uma vida normal? Que é uma Sim. dúvida comum dos pacientes. Claro, com certeza. Existem várias medicações anticrise, né, e que são utilizadas para evitar ou reduzir o risco de recorrência de crises. Isso não é garantido que o paciente nunca mais terá crise, ele pode ter alguns escapes, apesar do uso da medicação, mas reduz expressivamente o risco de recorrência. Então, existe sim tratamento, existe como a gente controlar, mas, novamente, né, reforçando que são casos e casos, né, assim como tudo na medicina, a medicina não é uma ciência exata, né, então, nós temos muitas variações, tem pacientes que têm epilepsias de difícil controle, o que a gente chama hoje de epilepsias farmacorresistentes, então, isso é muito variável, né, então por isso que é sempre adequado que esses pacientes façam acompanhamento regular com o especialista para o adequado controle. Até porque isso vai impactar diretamente na vida dele. Então, vejam bem, começando na linha do tempo do paciente, quando ele tem a primeira possível crise, suspeita de crise, a primeira coisa que você, paciente familiar, deve se perguntar é: por mais que alguém possa ter dito que foi uma crise convulsiva, é de fato uma crise convulsiva? Tem as características semiológicas de uma crise convulsiva? Será considerado crise convulsiva? Porque isso vai mudar o raciocínio em relação à história do paciente. Sim, com certeza. Eu costumo, falar muito isso, inclusive para os meus alunos. Eu sempre falo assim: "Olha, a primeira pergunta que a gente tem que fazer, né, de um paciente que chega pra gente com uma perda transitória da consciência", que eu sempre gosto de utilizar esse termo de uma forma mais genérica, digamos assim, antes de definir propriamente o diagnóstico, né. Então, ele teve ali uma perda transitória da consciência, ou mesmo que não tenha perda propriamente dita, mas aquele evento neurológico transitório, de fato é uma crise epiléptica? Acho que esse é o Exato. ponto, é a primeira pergunta que a gente tem que fazer. Se pela clínica, reforço aqui,
que o diagnóstico é essencialmente clínico. Se pela clínica a gente definir que esse paciente tem, de fato, uma crise epiléptica, aí agora nós vamos definir os próximos passos, né? Então, fazer a investigação adequada com exames complementares. eh, Além disso, a gente tem que também definir se esse paciente tem epilepsia, que às Exato. vezes ele chegou e teve apenas uma crise, né, então, ele teve uma crise só, é epilepsia ou não é? Né, então seguindo aqueles critérios que a gente falou anteriormente. E aí assim, a partir da investigação que a gente fez, né, daquela, propedêutica básica inicial, se esse paciente vai ou não usar a medicação, e claro que a gente ainda vai escolher a medicação mais adequada para aquele paciente, dentro daquele contexto, né, então olhando vários aspectos. E isso vai impactar se o paciente, por exemplo, pode dirigir ou não. Isso vai impactar no trabalho do paciente. Então, eu já vivenciei situações de pacientes que trabalhavam em situações de risco, por exemplo, o paciente trabalhava dentro de uma mina, o paciente trabalhava em grandes alturas. Então, é compatível ou não é compatível com o trabalho? É compatível ou não é compatível com dirigir? E pensando, eu fui tem uns 3 anos que eu estava no Congresso Mineiro de Neurologia e vi uma aula extremamente interessante sobre epilepsia, e me marcou muito porque a palestrante estava falando sobre isso, que quando o paciente é, por exemplo, um paciente taxista, um paciente caminhoneiro, olha o impacto na vida da pessoa que chega no trabalho dela, porque muitas vezes um diagnóstico impreciso ou incorreto vai impedir a pessoa, às vezes, de trabalhar. E ela contou uma história, ela começou com um caso clínico e a história era de um taxista. E ela estava falando sobre isso, que ele, quando foi acontecendo o desenrolar da propedêutica, ele falou: "Doutora, eu trabalho dirigindo, se eu não puder dirigir, como que eu vou trabalhar? Como que eu vou levar o sustento da minha família?". Imagina se isso é feito, se o diagnóstico é feito de maneira errada. Se o paciente tem um diagnóstico de epilepsia que impacta nesse nível na vida dele e, na verdade, não era epilepsia. Então é isso que vocês, como pacientes, têm que se preocupar com uma informação de qualidade, com uma consulta diferenciada. Porque, às vezes, o paciente, justamente por não ter essa vivência da medicina, não tem a noção do todo, do quanto, às vezes, uma primeira consulta médica impacta na vida toda dele. Mas, doutor Vitor, nosso tempo está terminando. Para terminar o nosso bate-papo, eu vou te perguntar também uma coisa que é muito comum a gente ouvir os familiares perguntarem. Se o meu familiar está tendo uma crise convulsiva, o que eu devo fazer? E eu já vivenciei situações do marido chegar no pronto-socorro com o dedo todo mordido, porque na hora da crise convulsiva ele resolveu que ele tinha que colocar o dedo na boca da paciente, para a paciente não morder a própria língua. Então eu acho que essa é uma informação muito importante para os familiares. O que que o familiar, alguém que presencia uma crise convulsiva, como que ele pode ajudar o paciente? Então, isso é extremamente importante também, né, qual que é a conduta que a gente deve ter diante de uma crise epilética, e principalmente aquelas crises, né, mais fortes, né, que são aquelas crises que os pacientes conhecem, muitas vezes eles chamam, né, utilizam exatamente esse termo de crises fortes, que são aquelas crises em que o paciente se debate e tudo. Então, a conduta é apenas segurar a cabeça do paciente, principalmente se ele estiver numa superfície rígida, para que ele não, bata a cabeça várias vezes, né, porque ele pode sofrer um traumatismo craniano nesse contexto. Então, virar o paciente de lado para que, se porventura ele apresente algum vômito ou algo do tipo, ele não aspire, né, ou seja, aquele conteúdo gástrico não vá para as vias aéreas, para as vias respiratórias, e segurar a cabeça para evitar um traumatismo. E mais nada, né, e a gente vê de tudo, né, então, a gente não deve colocar
o dedo ou a mão dentro da boca do paciente para puxar a língua, Exato. né, para que o paciente consiga respirar e etcétera. Então, as pessoas podem ficar sem o dedo nesse contexto, né. Exatamente. Então, porque é o paciente que faz ali um trismo, né, durante essa crise, ele pode morder o seu dedo e às vezes até causar ele uma avulsão e tudo mais. Então, a gente não recomenda que faça isso, né, muitas pessoas às vezes, jogam água ou querem dar água ou querem dar uma medicação para o paciente ali naquele contexto, pela via oral, né, pela boca, e não pode fazer isso de forma alguma, né. E obviamente que se a pessoa, né, ela não se sente, preparada para isso, por diversos motivos, ela deve muitas vezes solicitar a ajuda de alguém que tem essa capacitação, às vezes acionar o serviço de emergência. E a gente sempre recomenda acionar o serviço de emergência, principalmente se essa crise durar mais do que 5 minutos, Ok. né? E sempre cronometrar esse tempo é importante também, porque as pessoas às vezes superestimam, né? E não é tão comum uma crise epiléptica durar muito tempo, né? Geralmente vai durar no máximo até uns 2, 3 minutos. Então você deu aqui ao longo da nossa conversa, eu acho que 2 dicas muito valiosas para os familiares. Eu sei que é extremamente difícil quando alguém da família está passando mal, a gente ter essa frieza de pensar nessas dicas, mas é muito útil, que é, se você conseguir, se alguém da família conseguir, filme o Hum. evento, porque às vezes são as características do evento que vão ajudar o neurologista a definir se é ou não uma crise convulsiva e cronometrar para saber a duração da crise, porque isso vai impactar também. Uhum. Então, esse foi o nosso bate-papo com o Dr. Vitor Hugo, que é médico neurologista, especialista em epilepsia, médico da NeuroAxis, que faz atendimentos voltados para essa área de epilepsia. Nesses posts, vocês podem mandar as dúvidas de vocês, que esse é o primeiro de muitos bate-papos, e nos próximos a gente traz essas dúvidas para discutir aqui e esclarecer o máximo possível para os pacientes sobre epilepsia. Vitor, muito Com obrigada. certeza. Eu que agradeço.